Então, da onde veio o poder da mensagem de Paulo? Do Cristo crucificado. É o poder das boas novas, do Evangelho. Então, o que faz o coração do homem se voltar dos seus pecados para Deus? O Evangelho. Há uma grandiosidade maior ainda na criação. Quando você imagina que, mesmo sabendo que a humanidade cairia, ele a concebeu. E por que ele a concebeu? Meus irmãos, quando fui anunciar a vocês a verdade secreta de Deus, não usei muitas palavras nem grande sabedoria, porque, quando estive com vocês, resolvi esquecer tudo, a não ser Jesus Cristo e principalmente a sua morte na cruz. Quando visitei vocês, eu estava fraco e tremia de medo. O meu ensinamento e a minha mensagem não foram dados com a linguagem de sabedoria humana, mas com provas firmes de poder do Espírito de Deus. Portanto, a fé que vocês têm não se baseia na sabedoria humana, mas no poder de Deus. Porém, para os que são espiritualmente maduros, anunciamos uma mensagem de sabedoria. Mas não é de uma sabedoria deste mundo, nem é dos poderes que o governam e que estão perdendo o seu poder. A sabedoria que anunciamos é a sabedoria secreta de Deus, escondida nos seres humanos, a sabedoria que o próprio Deus, antes mesmo da criação do mundo, já havia escolhido para a nossa glória. Nenhum dos poderes que agora governam o mundo conheceu essa sabedoria, pois se a tivessem conhecido, não teriam crucificado o glorioso Senhor. Então, Paulo, ele fala o seguinte, ele fala, olha, eu vim anunciar Cristo crucificado, o Rei da Glória. E ele fala de 3 aspectos. Ele fala, olha, eu venho anunciar isto munido do poder. E aí eu perguntei, né, o que é o poder? O poder é o Evangelho. Porque lá em Romanos diz que o Evangelho é o quê? Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O foco aqui de Paulo não era a pirotecnia, não era, eu até dei o exemplo, não era os Avengers, não era, né, superpoderes, não era isso. E trazendo para a realidade bíblica, não era os atos miraculosos que aconteciam e que acompanhavam Paulo, mas o foco dele aqui é o Rei da Glória. Tudo gira em torno de quem? Do Cristo crucificado. Então, da onde veio o poder da mensagem de Paulo? Do Cristo crucificado. É o poder das boas novas, do Evangelho. Então, o que faz o coração do homem se voltar dos seus pecados para Deus? O Evangelho. E aí ele fala, além da questão do poder, ele fala que ele vem anunciar, a versão que eu li aqui, é Nova Tradução da Linguagem de hoje, mas eu não gosto muito dessa versão não, para esse texto. Ele fala que vem anunciar entre os perfeitos, né? E aí eu perguntei, quem são os perfeitos? O que é a perfeição segundo o padrão de Paulo? Se a gente olhar para Efésios, é a estatura, eu até usei esse texto, é a estatura do varão perfeito, segundo está lá em Efésios. É o mesmo argumento que Paulo usa em 1 Coríntios, ele usa em Efésios. Ele fala, olha, vocês foram destinados a atingir a estatura do varão perfeito. Eu falei, olha, o Cristo crucificado, ele é o padrão que o cristão usa como modelagem do seu caráter. Por isso que em certo momento Paulo fala assim, olha, sejam meus imitadores, conforme eu sou de Cristo. Quem é o padrão? Cristo. Quando ele diz para você caminhar para o alvo, quem é o alvo? Cristo. Quando ele fala a estatura do varão perfeito, em Efésios, e ele está falando aqui, estou pregando para aqueles que são os perfeitos, ele está dizendo assim, são perfeitos segundo o quê? Segundo o teu padrão? Segundo o padrão de Paulo? Não, segundo o padrão de Cristo. Então, Cristo é a modelagem do marido perfeito. Cristo é a modelagem do filho perfeito. Cristo é a modelagem do irmão, do cunhado, do vizinho, do pregador. E ele fala dos mistérios ocultos, né? Eu falei, que mistério é esse? E aí eu expliquei. Quando você olha lá do Antigo Testamento, você já vai ver o proto-evangelho, vamos chamar assim, um proto-evangelho em Gênesis. Quando Deus olha para o homem
e fala assim, olha para a mulher, aliás, ele olha para a mulher e fala assim, olha, vou fazer você padecer com dores de parto e vou colocar a inimizade entre o teu descendente e a serpente. E a serpente lhe ferirá o calcanhar e ele pisará a cabeça. Ele não fala da descendência, ele fala do descendente da mulher, é um indivíduo. Aquilo ali é uma promessa de que Deus ia dar o escape a partir do momento que a humanidade caiu. Quando Deus concebeu a criação, irmãos, não se iludam. Ele não foi pego de surpresa com a queda. A gente tem que... há uma grandiosidade maior ainda na criação. Quando você imagina que, mesmo sabendo que a humanidade cairia, ele a concebeu. E por que ele a concebeu? Essa é a questão, pessoal. Por que Deus criou a humanidade? Por amor. Qual é a essência do amor ágape? Eu já expliquei isso quando eu estava falando das variações da interpretação do que é amor, né? Mas vou relembrar aqui. A essência do amor ágape é João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. A essência do amor ágape é doação, renúncia. É você recuar para dar espaço ao outro. Essa é a base de um bom casamento, né? Quando você se esvazia, para quê? Para que o outro cresça. Qual é o papel do homem, segundo Efésios, qual é o papel do homem? Amar como Cristo de maneira sacrificial. O que o texto fala em relação do relacionamento do homem com a mulher lá em Efésios? Quando você recua para que ela cresça. Você se esvazia para que ela cresça. O que Cristo fez? Ele se esvaziou para poder nos resgatar e fazer com que a igreja crescesse. Esse é o padrão. Então, quando ele fala do mistério oculto, ele está falando isso. Olha, isso não é algo novo. Esse anúncio do evangelho não é algo que, nossa, surgiu agora, é uma novidade. Não é uma novidade. O evangelho está ancorado na eternidade, pessoal. Ele não está ancorado na história humana a partir do nascimento de Cristo, não. Ele está ancorado na eternidade. Lá no início da criação, Deus concebeu a humanidade por amor, já com o evangelho plantado nela. Essa é a questão. Eu não posso nem dizer que foi o evangelho está ancorado na criação. Ele não está, ele está ancorado na eternidade. Por quê? Porque ele é antes da criação, porque quando Deus concebeu, ele já sabia. Então, como Deus é atemporal, o evangelho já estava no coração de Deus e o amor dele já estava lá, porque ele é amor. Você percebe a grandiosidade disso? Eu poderia ficar aqui horas e horas só falando disso. Por quê? Quem somos nós? Quem é você, Márcio? Que no final de semana bateu boca com sua esposa para dizer que você é merecedor do amor de Deus. Quem sou eu para dizer que eu sou merecedor do amor de Deus? De um amor eterno, que começou na eternidade e vai para além do infinito. O amor é infinito, não, o amor é eterno. Então Paulo está indo no âmago da coisa aqui. Parece simples as falas de Paulo, mas não são muito profundas. E ele está falando desse mistério, o mistério do amor de Deus revelado no Evangelho. E ele vem pregar esse amor de Deus revelado no Evangelho.